Você já imaginou poder braçar a sua cerveja artesanal, fermentar e poder servir ela tudo no mesmo recipiente? Bom, se liga que hoje tem review no canal e é logo depois da vinheta. Então hoje aqui no canal eu vou fazer o review da Mini Brew Craft Pro. E no final desse vídeo a gente vai servir a breja, eu vou dar o meu veredito. E antes de mais nada eu queria deixar claro que esse aqui não é um post pago, então no final do vídeo eu vou dar o meu veredito final, minha opinião sincera, sobre se esse equipamento vale a pena ou não, beleza? Bom, então dito isso eu vou falar um pouco da cerveja que eu escolhi braçar para usar nesse equipamento. E é óbvio que tinha que ser uma saison, né? Para essa receita eu tentei fazer uma abordagem clássica, porém com um twist aí moderno. Então a parte de malte, ela é básica, clássica, malte pilsen, malte de trigo, aveia e trigo não malteado. Nas adições de lúpulo da fervura, Single Hop Sass, levedura eu usei a Wyeast Belgian Saison e para dar um toque nela, eu resolvi colocar um dry hopping de Galaxy e Nelson Sauvin. E no perfil de água, uma relação de 2:1 no quesito sulfato e cloreto, beleza? Eu vou deixar para vocês a receita completa na descrição do vídeo, então quem quiser fazer em casa também, depois deixar nos comentários aí o que vocês acharam dessa receita, vou ficar muito feliz de ouvir o seu feedback, beleza? Bom, dito isso, vamos falar um pouco do equipamento. A Mini Brew é uma empresa holandesa e eles iniciaram a campanha deles através do Indiegogo, que é como se fosse um Kickstarter. Eles atingiram o objetivo deles e começaram a mandar os equipamentos, se eu não me engano, foi a partir de outubro do ano passado. Eu confesso que quando eu fiquei sabendo do equipamento, eu fiquei um pouco cético, porque toda vez que eu vejo essas publicidades de equipamentos de cerveja que prometem um apelo um pouco mais assim, Nespresso, sabe? Eu sempre fico um pouco cético, porém, quanto mais eu li sobre o equipamento, mais eu vi que as pessoas que desenvolveram, as cervejarias que se envolveram nesse projeto, são pessoas sérias, estão no mercado já faz um tempo e que querem que as pessoas façam cerveja de verdade em casa. E pra mim, duas coisas chamaram muita atenção. A primeira foi que você pode fazer a sua própria receita, então você não depende daqueles packs pré-prontos que, por exemplo, algumas marcas como a Pico Brew vai te deixar um pouco preso. Então você pode fazer a sua própria receita, ele tem um banco de dados no aplicativo do celular ou no computador que você pode melhorar a receita ou fazer anotações até você chegar na receita desejada. E pra mim o principal é que hoje em dia no mercado tem muita máquina automatizada de fazer cerveja artesanal, porém uma parte crucial é sempre deixar de lado e você meio que tem que se virar, que é a fermentação. Então, muitas vezes você tem aquele equipamento excelente, você fez aquela cerveja com os melhores ingredientes que você poderia encontrar, chega na hora da fermentação, você coloca ela num balde e você, se você não tiver uma geladeira ou se você não tiver espaço, você vai ter que fermentar ela em temperatura ambiente e esperar o melhor. O que me chamou a atenção na Mini Brew foi que o equipamento permite você fazer a fermentação controlada, fazer todas as rampas, todos os crashes, dry hopping, adição de adjuntos, etc. E se você, que assim como eu, odeia o dia do invase, você também pode simplesmente plugar um tap ali, colocar um cilindro de CO2 e servir a sua cerveja dali mesmo. Então, com isso, você vai ter uma cerveja muito mais fresca, tendo menos exposição ao oxigênio, que vai oxidar a sua cerveja muito mais rápido. Bom, você fez a sua receita no computador, ele tem um software muito parecido com o Beersmith. Quem faz cerveja em casa aí deve estar bem familiarizado com essa plataforma. E na receita você vai colocar todas as rampas de mostura, você vai colocar a temperatura do seu mash out, tempo de fervura, tempo de adições do lúpulo, etc. Assim como você geralmente desenvolve a sua receita em casa. A única parte diferente que vai acontecer vai ser na parte enquanto você está montando o equipamento e você vai colocar os maltes no compartimento de malte do equipamento, você deve adicionar um pouco de água para que você consiga homogeneizar o malte e que não fique nenhuma bolha de malte seco ali e ele não consiga fazer a extração completa. Feito isso, você vai colocar todos os lúpulos no hop bag e você vai adicionar no carrossel de lúpulos, cada número correspondendo com a adição de lúpulos da receita que você adicionou. E montando o equipamento, você pode mandar a bala, apertar o play, ele vai fazer tudo para você. O equipamento fica o tempo inteiro conectado na sua rede de água, então quando a fervura estiver terminada, ele já vai iniciar o resfriamento e quando a cerveja estiver em temperatura para você adicionar uma levedura, você vai simplesmente desconectar ela da base, você vai colocar a levedura, você vai tampar, colocar o airlock, deixar na tomada e ele vai fermentar na temperatura controlada certinho. Outra coisa muito interessante desse equipamento é que você terminou sua abraçagem, aí geralmente você tem aquele monte de louça para lavar, limpar o equipamento. O Mini Brew tem a solução para você. O equipamento vem com um anexo para fazer o sip completo da máquina. Você só vai colocar ele, vai conectar ele na sua rede de água novamente. Ele vai fazer um ciclo de água quente e vai limpar a sua máquina para quando você guardar ela não vai ter nenhum resíduo de cerveja, não vai existir nenhum ponto potencial de contaminação para sua próxima abraçagem. Outra coisa muito bacana é que você pode acompanhar em tempo real a progressão da fermentação e ele vai te avisar quando você deve fazer o dry hopping, quando você deve fazer a carbonatação e quando você vai fazer a purga. Isso é uma coisa muito interessante também, pois o fermentador, que inclusive é onde é feito a fervura, ele por dentro ele é como se fosse um fermentador cônico de inox e embaixo você vai ter um disco de depósito de levedura ou de depósito de lúpulos e de resíduos depois do cold crash. Então isso vai garantir que você vai ter uma cerveja bem límpida quando você for provar a sua breja.
Bom, galera, tá aqui a nossa saison, finalmente ficou pronta. Vou tentar fazer um review bem rápido. Logo em seguida, a gente vai falar quais são os pontos positivos e negativos da Mini Brew. Bom, ela ficou com uma coloração amarelo palha, ela tem uma turbidez aí média alta. A carbonatação dela não ficou tão alta assim quanto eu tava esperando. Nossa, o aroma aqui tá uma explosão. A levedura tá bem bacana, bem presente. Tá um frutado, esterificado, bem legal. Ela tem também um leve herbal. Porém, o lúpulo tá contrastando um pouco aqui. Talvez eu acho que eu coloquei demais. Tá com um aroma de lúpulo de IPA, que talvez até pra você possa ser uma coisa boa. Mas eu acho que talvez se eu tivesse diminuído para 5 gramas por litro, até 4 gramas por litro, seria mais assim na medida. Em relação à fermentação, outra coisa que eu não comentei antes, temperatura de fermentação. A levedura foi inoculada a 24 graus e por dia eu fui subindo 1 grau até que chegasse a 30 graus. Geralmente essa é a temperatura que eu fermento as minhas saisons, é o range de temperatura que eu tive melhores resultados. E eu fiquei bem feliz, principalmente quando eu tenho uma levedura de qualidade para abraçar uma saison, eu acho que essa temperatura é a mais adequada. No paladar ela tá bem seca, bem condizente com o aroma, então ela ficou com uma pegada bem de Sauvignon Blanc, assim, ela tem uma pegada de uva verde, ela tem maracujá, um capim santo, então ela ficou bem legal. Isso deve ao fato de eu ter usado uma quantidade cavalar de Galaxy Nelson Sauvin. Eu fiquei talvez um pouco empolgado, não é sempre que eu tenho lúpulos bons desses assim disponível, então talvez da próxima diminui um pouco. A carbonatação talvez ela poderia ter ficado um pouquinho melhor, porém eu não consegui com o CO2 atingir o tipo de carbonatação que eu gostaria. Talvez se eu tivesse feito o priming eu teria um resultado melhor. Porém, não é algo que eu considerasse um defeito da cerveja. Um outro fator que talvez me incomodou um pouco foi a turbidez dela. Eu acho que eu tentei fazer essa breja rápido demais. Eu deveria ter dado alguns dias a mais do cold crash dela, porém não é algo assim que fosse comprometer o resultado final da breja. No geral, eu tenho que dizer que eu tô muito feliz, muito satisfeito. Eu nunca consegui braçar em casa uma cerveja com um nível tão profissional quanto essa aqui. Então, assim, essa cerveja foi o mais próximo que eu consegui chegar das cervejas que eu geralmente faço em lotes grandes, de 40 hectolitros aí, de forma profissional. Dito isso, bora seguir para os pontos positivos e negativos da Mini Brew. Primeiro ponto positivo e na minha opinião mais crucial, que foi inclusive o que me levou a comprar a Mini Brew, é a fermentação controlada. Então você consegue fazer todas as rampas de fermentação, você consegue diminuir a temperatura para maturação e você consegue fazer o cold crash, tudo controlado pelo seu celular, e ele conseguiu manter a temperatura exata do que eu gostaria no tempo exato que eu tinha estimado. Geralmente quando a gente tem geladeira para fazer isso em casa é difícil você fazer com precisão a temperatura do líquido e a temperatura da geladeira. Geralmente tem uma certa divergência, então isso não ocorreu com a Mini Brew, isso me deixou muito satisfeito. O fato também de você poder braçar, fermentar e servir a cerveja no mesmo recipiente faz com que o contato com o oxigênio seja mínimo. Então a oxidação na cerveja vai ser algo assim muito baixo. Principalmente quando você estiver fazendo uma cerveja mais lupulada, você vai ter um aproveitamento muito maior do lúpulo em questão ao aroma na cerveja. Bom, eu confesso que quando eu tô braçando, eu adoro o cheiro da braçagem, da mostura, da fervura. Porém, se você é casado, assim como eu, ou se você divide apartamento, você sabe que nem todo mundo gosta ou é obrigado a sentir o cheiro da sua abraçagem. Na Mini Brew, isso é mínimo. Então ela praticamente não tem cheiro durante a abraçagem inteira. Isso é bem reduzido, então eu posso considerar isso como um ponto positivo. Um outro ponto positivo é a questão do espaço, e pra mim foi crucial, pois eu moro num apartamento menor, então eu infelizmente não tenho uma ala aqui da minha casa pra dedicar pra produção de cerveja artesanal. Não tenho como ter uma outra geladeira, não dá pra guardar aquele monte de panela, etc. Pelo fato da Mini Brew você conseguir fazer tudo na mesma estação, diminui bem o espaço, então esse é um ponto muito positivo do equipamento. Sem contar a estética dele e a qualidade das peças. Ele é um equipamento muito bonito, então se você tem espaço na sua cozinha, você pode deixar ele exposto o tempo inteiro, porque ele chama bem a atenção, isso é bem legal. E na relação da qualidade das peças, muitas das peças e das válvulas, elas são exatamente o mesmo material que eu uso na cervejaria, por exemplo, o que faz a durabilidade do equipamento ser muito maior. Por último, um outro ponto positivo surpresa que me deixou muito satisfeito com esse equipamento foi o serviço de atendimento ao cliente. Eu bracei essa cerveja aqui num sábado à noite, durante a minha fervura, excedeu a fervura e continuou por mais alguns minutos, não estava dando início ao resfriamento do mosto, então eu tive que abortar minha sessão. No momento que você faz isso, você já é direcionado ao centro de atendimento ao cliente, você manda uma mensagem de emergência que você precisa de assistência. Eu, sinceramente, por ser um sábado à noite, eu já tinha aceitado que a minha abraçagem tinha acabado por ali, já estava procurando alternativas de como prosseguir. Porém, para minha surpresa, em 10 minutos me ligaram e o técnico, de forma remota, conseguiu dar início ao resfriamento do mosto e assim eu pude progredir com a minha fermentação. Isso me deixou extremamente satisfeito, fiquei muito feliz com isso mesmo. Bom, pontos negativos. O primeiro ponto negativo, talvez o que me incomodou mais, foi que ao você acoplar a torneira de serviço, ela não tem uma pingadeira, então ele sempre vai cair umas gotinhas em cima do fermentador ali, você vai ter que passar um pano, não tem jeito. Mas por se tratar de uma peça anexa, é muito provável que no futuro eles consigam resolver esse problema. O outro ponto negativo é o cold crash, então a temperatura mínima que ele vai conseguir chegar
vai ser de 5 graus. Em algum momento ele atingiu 3, 4, porém a média vai ser sempre 5 graus, o que vai estender um pouco o seu tempo de cold crash para sua cerveja dar uma limpada. Agora, 2 pontos negativos, porém com ressalva. Esse equipamento é um equipamento single vessel, então ele não faz o spart, e a eficiência do equipamento vai ser de 69% a 51%, dependendo da quantidade de malte que você colocar na sua mostura. Porém, com muitas ressalvas, pois se tratar de um equipamento de 5 litros, essa diferença de eficiência, a gente está falando de 2, 3 reais no máximo de grãos a mais que você vai ter que colocar na sua abraçagem, então não é um problema tão grave assim. E um outro ponto negativo é que você não consegue medir a progressão da fermentação da sua cerveja, pois ele não tem nenhuma torneira, nenhuma válvula que você consiga tirar amostras. Porém, mais uma vez com ressalva, pois a gente está falando de 5 litros, então é uma quantidade muito pequena, você vai perder muito da sua cerveja toda vez que você quiser fazer uma medição durante a fermentação. Sem contar que o propósito da Mini Brew é você fazer uma abraçagem beta, para quando você chegar no resultado que você queira, você conseguir produzir em um lote maior. Bom, agora vamos falar o preço da Mini Brew. Eu tenho certeza que você aí de casa que está assistindo esse vídeo tá desde o começo aí se perguntando quanto é que custa uma Mini Brew. A Mini Brew ela tem 2 modelos, basicamente assim, ela tem a Mini Brew básica e ela tem a Mini Brew Craft Pro. A Craft Pro é o modelo que eu usei aqui para fazer esse review. Com a Mini Brew tradicional, você não consegue criar suas próprias receitas e você meio que fica preso aos packs pré-prontos que a cervejaria oferece. Então você não consegue abraçar de outra forma, pois você tem que ler um carry code para dar início à abraçagem. Então, na minha opinião, você investir essa quantidade de dinheiro em um equipamento que não vai te dar a liberdade criativa e artística para fazer sua própria cerveja, eu considero que não vale a pena. Lembrando também que a Mini Brew tradicional ela vem apenas com 2 fermentadores. Já a Mini Brew Craft Pro, ela vem com 3 fermentadores e você tem acesso ao Brewery Portal, que é como se fosse um software muito semelhante ao Beersmith. Então nele você consegue criar suas próprias receitas, ele já vai te dando a gravidade estimada, a coloração, IBU, etc. E se você aí já tem a familiaridade com esse tipo de software e você já abraça há algum tempo, vai perceber que ele é bem simples, bem intuitivo e isso não é problema nenhum. Bom, eu também não vou tocar na questão do valor do euro, do valor do real, até porque são realidades diferentes. Quem tá no Brasil ganha em real, quem tá na Irlanda ganha em euro. Os valores de salário mínimo é tudo diferente, a gente tá cansado de saber disso. É um equipamento que não é barato, isso é fato. Porém, no meu caso, eu tava dando uma pesquisada, já fazia alguns anos, eu tava querendo comprar algum equipamento para abraçar em casa e eu quase comprei uma Grainfather. Eu acho que você aí de casa que faz cerveja já ouviu falar desse equipamento, porém ele só cuida da abraçagem e ele já é relativamente caro e ainda assim eu teria que investir em um fermentador bom. Eu não queria voltar a fazer cerveja em balde de plástico de novo, então eu teria que comprar mais 3 fermentadores legais, que tivesse ou um compressor, que seria um puta do espaço, ou teria que comprar outra geladeira, o que espaço eu não tenho no momento. No fim das contas, eu ia acabar gastando mais ou menos a mesma grana que eu ia comprar a Mini Brew. Então, nesse aspecto, assim, não é um investimento baixo, não é barato, porém eu tô bem satisfeito. Bom, galera, então esse foi o nosso review de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, se você quer continuar vendo mais vídeos relacionados à produção caseira, eu sei que esse não é o intuito do canal, mas se você gostou, comenta aí que a gente pode, talvez aí no futuro, definir um tema novo relacionado à produção de cerveja caseira, beleza? E se você aí de casa gostou desse vídeo também, deixa aquele like, que ele é muito importante. E para você não ficar de fora dos nossos próximos vídeos, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E eu também quero saber de você aí, cervejeiro caseiro, qual que é o seu setup, como é que é o seu equipamento, conta aqui pra mim nos comentários. Como sempre, vai ser um prazer trocar aquela ideia com você aqui, beleza? Eu sou o Marco e esse é o Dr. Breja. Até a próxima!